Alexandre de Moraes, a pedido nosso, ia confiscar o passaporte dele. Ele não poderia voltar aos Estados Unidos. Por favor, para discutir a matéria, deputado. Eu pedi aqui para discutir a matéria. Por favor, deputado. Vocês estão com medinho de opinião? Estão com medo de opinião? Medinho de opinião. Senhor presidente, vou finalizar. Por favor, deputado. Vou finalizar. Talvez não hoje, talvez não amanhã, mas um dia nós tiraremos o Brasil das suas mãos. Seja bem-vindo ao JV Notícia. Hoje vamos falar sobre um tema que está gerando muita polêmica nos corredores de Brasília. A reação do petista ao deputado Nicolas Ferreira, as manifestações dos parlamentares sobre o caso Eduardo Bolsonaro e a fala de Maria do Rosário negando a perseguição. Fique até o final para entender todos os detalhes. O mais votado da história do Brasil está exilado. Essa é a realidade que vivemos hoje. Uma insegurança jurídica tão intensa que um deputado federal eleito por São Paulo, o estado mais forte do Brasil, não tem garantia de que vai conseguir exercer o seu mandato. Ele sempre colocou o Brasil e o estado de São Paulo acima dele mesmo, acima da família dele, acima da tranquilidade dele. Ele abre mão de representar no parlamento, de estar aqui presencialmente, ao lado do seu pai, dos seus amigos, dos seus familiares. Ele abandona essa tranquilidade, essa segurança, a convivência da família, porque não existe no Brasil segurança de que um deputado federal vai conseguir exercer o seu mandato. Olha o estado das coisas em que vivemos. É revoltante, senhor presidente. Eu não seria deputado federal se o Eduardo Bolsonaro não tivesse me ligado e dito: Bilinski, no PL você tem espaço. Vem, a gente precisa de gente boa. O PL precisa de bons deputados. Eu tenho certeza, senhor presidente, que a decisão do Eduardo foi extremamente acertada. Eu tenho certeza absoluta que se ele tivesse a garantia de que ele poderia exercer o mandato dele, que ele não teria o passaporte confiscado, que ele não seria preso, ele estaria aqui hoje, assumindo a presidência da Credem. Essa é a realidade do Brasil hoje. Nós temos um deputado federal eleito, exilado, ameaçado de prisão, perseguido pelo Supremo Tribunal Federal. Nunca se esqueçam do que disse o assessor do Alexandre. O Eduardo é a vítima. O Alexandre quer pegar ele. É isso que motivou um pai de família... Mais 30 segundos, por gentileza, presidente. É isso que motivou um pai de família ao deixar o pai, a mãe, os irmãos, os amigos, para buscar a segurança de continuar trabalhando por nós. Eu tenho certeza que o Eduardo vai continuar nos representando nos Estados Unidos frente à perseguição e à ditadura que vivemos. Muito obrigado. A parte para a deputada Maria do Rosário, por gentileza. Senhor presidente, pela verdade, é preciso dizer, se Eduardo Bolsonaro quer rasgar seu diploma de parlamentar, um mandato de deputado e ir para os Estados Unidos, que vá. Já serve muito bem ao governo Trump, deve ser valorizado por isso. Mas não se coloque como perseguido no Brasil. Não há perseguição política, ao contrário, talvez esteja tomando este rumo porque não conseguiu dar o golpe que pretendia. E talvez a manifestação do fim de semana tenha significado muito, porque o povo não está atendendo ao pedido de fascistas e golpistas que, sim, atacam a democracia. O Brasil é maior que isso. O Brasil não é a horda de negacionistas, de pessoas que querem acabar com a Constituição. Eduardo Bolsonaro e essa extrema-direita brasileira servem muito bem ao interesse norte-americano. É lá que devem estar, na tramóia das joias, onde vendiam objetos de valor pertencentes ao Brasil. O Brasil não persegue ninguém, mas também não será leniente ou omisso com traidores. Muito obrigado. Bom, quais são os sinais de uma ditadura? Eu trouxe aqui alguns pontos que são comuns em qualquer ditadura. Censura implacável, violação sistemática dos direitos humanos, repressão brutal à oposição, perseguição a parlamentares, presos políticos, exilados e asilados. Eduardo Bolsonaro é hoje, sim, um asilado político. Eu ouvi aqui a deputada Maria do Rosário de uma forma muito desrespeitosa falando sobre o nosso colega
querendo dizer que não há uma perseguição contra ele. Vocês só podem estar de brincadeira. Vocês estão governando o país em consórcio com o STF. Vocês, por conta de denúncias que Eduardo Bolsonaro está fazendo lá fora, demonstrando o que está acontecendo no nosso país, toda a perseguição implacável contra a oposição, toda a censura, toda a violação de direitos humanos, e que, inclusive, por conta disso, o governo norte-americano está estudando sanções contra o Brasil. Vocês denunciaram Eduardo Bolsonaro para o líder de vocês, Alexandre de Moraes, para que ele pudesse tirar seu passaporte, assim como tirou o meu. Eu gostaria de ter ido para fora para poder denunciar toda a tirania que está acontecendo aqui no país, mas tive o meu passaporte retirado pela Gestapo de Alexandre de Moraes e desse desgoverno por não ter feito nada. Nada. E hoje Alexandre de Moraes, assim como esse desgoverno, estão sendo conhecidos internacionalmente por toda a arbitrariedade e tirania. E Eduardo Bolsonaro tomou uma decisão difícil e dolorosa, mas necessária, de permanecer nos Estados Unidos para seguir na sua luta, na denúncia contra a ditadura. Minha total admiração e respeito por Eduardo Bolsonaro. Os bolsonaristas chamou um ato para o último dia 16, no intuito de apresentar para a sociedade o debate sobre a anistia dos golpistas do dia 8 de janeiro. O ato foi um fracasso em todo o Brasil, ao ponto que Eduardo Bolsonaro vai pedir licença do mandato para ir morar nos Estados Unidos, porque viu que o povo brasileiro é contra a anistia. E isso é importante registrar no dia de hoje. Deputado Eduardo Bolsonaro é um medroso. Está com medo de estar no Brasil, de patriota não tem nada, foge para os Estados Unidos. E olha, se Bolsonaro não tivesse o passaporte apreendido, também teria fugido, porque é isso que eles fazem. Isso que vocês fazem. A extrema-direita, que se diz patriota, na verdade, devia ter vergonha de representar o povo brasileiro. Um absurdo o que está acontecendo. Agora, pode ser uma baita lorota, mas, na verdade, lorota ou não, porque ele pode voltar atrás, mas o que está correto é afirmar isso. Eduardo Bolsonaro é um covarde. Está lá nos Estados Unidos cometendo crime sobre crime, porque, na verdade, o que ele está fazendo é depondo contra o Brasil, porque de patriota não tem nada. Então, vamos averiguar os próximos passos. Senhor presidente, infelizmente, chamar alguém de covarde, sem essa pessoa estar presente nesta plenária, realmente é um ato de covardia. Eu acredito que nós, parlamentares, temos sim, que nos pautar pelos princípios da ética e da moralidade. É inadmissível ver um parlamentar chamar outro parlamentar aqui de covarde, sem esse parlamentar estar aqui para poder também colocar a sua versão dos fatos ou a sua posição em relação a determinado assunto. Na verdade, isso é mais uma grande covardia. E aqui, senhor presidente, quero também externar o meu apoio à decisão do deputado Eduardo Bolsonaro de se licenciar dentro dos parâmetros que esta casa possui, dentro das nossas prerrogativas como parlamentares, e com certeza continuar o seu belíssimo trabalho, que é mostrar o que está acontecendo no Brasil, lá fora, nos Estados Unidos e também para todo mundo. Eu acredito que é um dia histórico, onde um homem de coragem tem a possibilidade e toma a decisão de ficar longe dos amigos, da família, para poder trabalhar pelo seu país. O meu destaque não poderia ser diferente. Nós aqui na tribuna temos que ser atuais em relação ao que está acontecendo na política nacional. Temos um deputado federal, Eduardo Bolsonaro, praticamente exilado nos Estados Unidos. É uma pessoa que está sendo afrontada em relação à sua liberdade, como foi noticiado nos veículos de comunicação, em relação à apreensão do seu passaporte. Por crime, novamente, de opinião. Por estar em um país aliado do Brasil, os Estados Unidos, que há séculos é parceiro da nossa nação, dizendo a sua opinião, levando informações que de fato estão acontecendo, e ele corre o risco de ter o passaporte apreendido e, quiçá, ser preso no país, como foi o deputado Daniel Silveira. Eu gostaria de lembrar aqui que durante a manifestação de Copacabana nós lembramos dos nossos
cidadãos brasileiros presos em relação ao ato de 8 de janeiro, que foi um ato de invasão, de vandalismo, de depredação ao bem público, mas não se tratou de golpe. O presidente Vitor tinha vendedor de algodão doce entre os manifestantes do dia 8 de janeiro. Um golpe com vendedor de algodão doce entre os possíveis golpistas. E eu já tinha usado a tribuna na semana passada, o comportamento lambe-botas do deputado Eduardo Bolsonaro. E agora tem outro título, fujão. Não teve nem solidariedade ao seu pai, que foi não só indiciado, mas denunciado pela Procuradoria. Ele, como bom filho, poderia estar aqui prestando solidariedade. Os atos que ocorreram no Brasil, fracassados, que a extrema-direita não usa a tribuna para destacar. Ele correu e pede uma licença de 4 meses. Que liderança é essa? Quando uma parcela dos seus eleitores que acreditavam nele, ele agora tem um título fujão. Por quê? Porque o que ocorreu no 8 de janeiro, a gente não pode aqui deixar para passar pano branco, foi um golpe, um atentado ao Estado Democrático de Direito, a depredação do Congresso, da Câmara e do Senado, a destruição do Supremo Tribunal Federal, a depredação do Palácio do Planalto, uma articulação com uma organização criminosa. Hoje um dia muito triste para o Brasil, para esse plenário e principalmente para um deputado federal eleito. O nosso colega, deputado federal Eduardo Bolsonaro, declarou que ficará nos Estados Unidos com uma licença de 4 meses. Por quê, presidente? Por uma perseguição implacável, implacável. O PT e a esquerda viajou o mundo denunciando e falando sobre as injustiças do então ex-presidente Lula. Então, qual é a demagogia? Hoje o Eduardo realmente traz a verdade fora do Brasil e por isso hoje ele se ausenta. Numa falta de democracia e injustiça nesse país, uma perseguição implacável. Agora, demagogia, a esquerda vir aqui e falar que o Eduardo está fugindo do Brasil da justiça. Onde ladrões... Concluir, por favor, deputado. Sequestradores, ladrões de bancos, fugiram do Brasil, fugiram da justiça, no regime militar. E agora vem com essa demagogia, querendo trazer a culpa para o Eduardo Bolsonaro. Demagogos que são. Fugiram quando eram bandidos do Brasil da justiça. E agora querem recriminar o ato de perseguição em que o deputado federal Eduardo Bolsonaro se encontra nos Estados Unidos. Muito obrigado, presidente. O Eduardo Bolsonaro anunciou que está fugindo do país. Está lá nos Estados Unidos, conspirando contra o Brasil. Que tipo de patriota é esse que não enfrenta a justiça? Se o cagueta Mauro Cid está mentindo, por que estão fugindo? Quem vai ser o próximo que vai fugir? Olha, gente, o que conspiraram contra esse país, aliás, o presidente, o ex-presidente Bolsonaro, ele está inelegível porque duvidaram das urnas, duvidaram das instituições. Eu quero ser totalmente solidário à Suprema Corte, ao Tribunal Superior Eleitoral. Podem cometer equívocos. E, na minha visão, cometeram sim, quando lá atrás foram omissos, quando não deram habeas corpus, quando prenderam o Lula de forma injusta naquela perseguição. Lá não tinha rito sumário, agora vai ter todos os prazos do processo legal do julgamento de quem foi indiciado. Se o filho do Bolsonaro fugiu do país já, é porque a coisa está feia para o lado deles. E eu digo o seguinte, bolsonarista radical devia ter vergonha de dizer que é patriota. Para mim é patriota de Araque, porque não enfrentar a justiça dizendo que é autêntico o que ele fala, é ter medo da verdade. Ou duvidam das investigações da Polícia Federal, ou duvidam das falas do Mauro Cid, que foi o primeiro cagueta que falou. Repito, se o cagueta está mentindo, como vocês dizem, por que estão fugindo? Com o restante do meu tempo que eu tenho, eu queria dizer o seguinte, era simples resolver as coisas aqui no Brasil, deputados. Era só o Bolsonaro ter feito um mensalão e não se encontrado com embaixadores, que ele estaria elegível e está tudo bem. Era só a Michele ter gastado mais de 100 milhões de dinheiro público, e igual a Janja, que ela não estaria sendo perseguida e estaria tudo bem. Era só o Daniel Silveira ter devolvido dinheiro de rachadinha igual o Janones, que não estaria preso agora. Era só o Eduardo ter colocado dinheiro na cueca, que não estaria correndo risco
de perder o seu passaporte. Era só o Felipe G. Martins ter o seu nome na lista do Odebrecht, que não teria ficado preso 6 meses e 10 meses na solitária. Deputado Era Nicolas, só a deputado Débora Nicolas, que pichou deputado uma Nicolas, estátua com batom, deputado, ter feito isso. por favor, para discutir a matéria, deputado. Eu pedi aqui para discutir a matéria. Por favor, deputado. Vocês estão com medinho de opinião? Estão com medo de opinião? Aí. Medinho de opinião. Senhor presidente, vou Por finalizar. favor, deputado. Vou finalizar. Era só a Débora. Senhor presidente, quero meu tempo garantido. Não, eu estou alertando aqui, deputado. Não, eu estou alertando os deputados dos dois lados. Continua, deputado Nicolas, por Vou favor. finalizar em 1 minuto, vou nem gastar tudo. Tá. Era só a Débora que pichou a estátua de batom ter invadido terras como o MST que estava livre. Era só eu ter assaltado o banco como a Dilma, como ela fez, que eu teria virado presidente. Era só o Gaia ter dado um tapa na cara, como o deputado do PT fez aqui, que ele estaria tudo bem agora. Falar besteira, presidente, é motivo para cassação, então você deveria estar preso, você fala só besteira. Você deveria estar preso, você então, prisão perpétua, galera, só fala besteira. Falar crime no Brasil, besteira, não é crime. E para finalizar, ministros do STF, principalmente Alexandre de Moraes, o senhor é um mimado que simplesmente qualquer opinião contrária ao senhor não pode falar. Não encosta no ministro, não fala mal do ministro, caso contrário ele fica de picuinha. E outros ministros também precisam ser contrários, caso contrário serão cúmplices. Talvez não hoje, talvez não amanhã, mas um dia nós tiraremos o Brasil das suas mãos. Quem viver verá, o choro é livre. Obrigado, presidente. Marcel Van Hatter, o Rio Grande do Sul e o Brasil querem lhe ouvir. Senhor presidente, caros colegas parlamentares, o Brasil foi surpreendido hoje com a notícia de que Eduardo Bolsonaro decidiu ficar nos Estados Unidos, não retornar para o nosso país e dar a sua cadeira de deputado federal temporariamente para seu suplente ocupá-lo. Foi surpreendido porque é um fato realmente notório. O deputado federal já foi mais votado do Brasil, filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, agora opta pelo exílio. Autoexílio, sim, mas ao mesmo tempo um exílio provocado por uma perseguição política implacável com a oposição. Implacável com Bolsonaro, implacável com quem se manifesta contra este desgoverno, uma perseguição política que se comprovou, inclusive, na esteira da sua decisão. Pois vejam bem, Eduardo Bolsonaro diz que não voltaria para o Brasil porque talvez teria seu passaporte cassado na chegada e, quem sabe, poderia, inclusive, vir a ser preso, como já aconteceu com o deputado federal e está acontecendo com muitos outros brasileiros que estão injustamente no cárcere no Brasil e são perseguidos. Pois bem, porque se comprovou que a perseguição política ocorre? Porque poucas horas depois do seu anúncio, o Procurador-Geral da República dá uma canetada dizendo que não deveria ser cassado o passaporte. Alexandre de Moraes, até para não passar por essa verdadeira humilhação internacional por mais tempo, decidiu também assinar embaixo, dessa vez sim, da decisão do Procurador-Geral da República e dizer que não seria cassado de forma irretratável, diz ainda na sua decisão, o passaporte de Eduardo Bolsonaro. A decisão do Procurador-Geral da República e do ministro do Supremo Tribunal Federal, ao contrário daquilo que tentam fazer crer, confirmam a perseguição política. Caso contrário, teriam decidido dentro do prazo de até 5 dias, ou então teriam esperado para dar uma decisão, mas não na esteira da manifestação de Eduardo Bolsonaro, para tentar fazer parecer que estava tudo bem. Aliás, senhor presidente, mais do que comprovar a perseguição política, comprova-se assim de que Eduardo Bolsonaro está sob risco de, se pisar de volta no Brasil, ter o seu passaporte apreendido, porque a irretratabilidade de Alexandre de Moraes nada vale, ele muda de ideia o tempo todo, e inclusive corre o risco sim de ser preso. A verdade é esta. Eduardo Bolsonaro, assim como eu e outros parlamentares desta casa, já está sendo perseguido, deputado Cabo Gilberto também, por manifestações feitas aqui na tribuna. E agradeço a solidariedade que recebi de vários parlamentares, inclusive da esquerda. Não muitos, mas alguns se manifestaram. Não a meu favor, mas a favor desta tribuna e da Constituição. Eduardo Bolsonaro está sendo perseguido agora dentro da Polícia Federal,
querem exonerá-lo por uma manifestação legítima feita na tribuna. Posso discordar dos termos utilizados, como discordo dos termos utilizados de muitos parlamentares da direita ou à esquerda, como muitos discordam daquilo que eu falo aqui na tribuna. Não tem problema. Mas essa tribuna aqui tem de ser livre para nos manifestarmos, assim diz o artigo 53. Portanto, senhor presidente, que vergonha internacional pela qual o Brasil passa nesse momento. E confesso que de manhã, a deputada Carol de Tone, estávamos juntos lá no Colégio de Líderes quando soubemos da notícia, muitas dúvidas foram suscitadas na minha cabeça sobre a decisão do deputado Eduardo Bolsonaro. Primeiro, porque é uma decisão difícil. Segundo, porque tem implicações políticas para ele. E terceiro, porque tem implicações políticas para toda a oposição e para o nosso Brasil. Mas também quero aqui dizer, senhor presidente, que analisado todo o cenário, vejo que o grande perdedor, e ainda bem nesse caso, é o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, e essa ditadura que hoje nós enfrentamos aqui no Brasil, do Poder Judiciário, em conjunto com o Poder Executivo de Lula e do PT. Eu peço um minuto só para concluir, senhor presidente, se Vossa Excelência puder ser tão tolerante comigo, agradeço. Eu, por isso, senhor presidente, vejo que Alexandre de Moraes encontra-se ainda mais enfraquecido. E Eduardo Bolsonaro, lá no exterior, assim como nós, quando vamos em missão oficial, terá a oportunidade de seguir fazendo aquilo que está fazendo. Denunciar o Brasil lá fora. E denunciar, inclusive, a hipocrisia da esquerda, que tantas vezes foi lá para o exterior defender um ladrão, dizer que ele não tinha cometido crime nenhum, todos eles comprovados pelo judiciário, e agora, depois de tantos anos denegrindo, inclusive, a imagem do judiciário e do povo brasileiro lá fora, a esquerda, por meio de deputados federais, Rogério Correia e Lindbergh Farias, decidiram caçar o passaporte de um colega. Lindbergh, nós acertamos em cheio. É óbvio que se ele voltasse para o Brasil, Alexandre de Moraes, a pedido nosso, ia confiscar o passaporte dele. E ele não poderia voltar aos Estados Unidos. Isso é um absurdo, senhor presidente. Isso agora está exposto ao Brasil e ao mundo. E essa foi mais uma matéria aqui do canal. Espero que vocês gostaram. Não esquece de deixar o seu comentário, de se inscrever nesse canal, deixar o seu like. E muito obrigado pela tua presença e até o próximo vídeo.